Que é isso, gente? De novo? De novo, o raio caiu no mesmo lugar duas vezes? O que está acontecendo? Vamos explicar para vocês e eu vou falar o segredo, o que o Botafogo tem que fazer psicologicamente para conseguir ganhar esse título. Senão, pessoal, não vai dar. Então fica aí com a gente. Vamos lá, pessoal. De novo, o Botafogo toma uma virada similar com aquela que tomou contra o Palmeiras. Claro, um contexto um pouco diferente ali, porém é uma virada. 4-3, 4-3. E eu vou explicar para vocês hoje uma técnica mental que eu utilizo muito com os meus clientes aqui, que se bem aplicada pode salvar o Botafogo e ajudar, né, o time a ser campeão brasileiro. Um título aí que não vem já há muito tempo, e isso também adiciona uma pressão, uma carga emocional muito grande aí para os jogadores, né? Então vamos lá. Faltam para o Botafogo 6 rodadas. Então agora realmente ali é o sprint final. Mas antes de a gente entrar na técnica, realmente, para quem está chegando no canal agora, eu trabalho com psicologia esportiva aqui nos Estados Unidos e eu vou explicar para vocês se eu estivesse no Botafogo hoje, o que eu faria. Bom, qual que é o problema principal do Botafogo hoje na questão mental? Claro que vocês podem falar também na questão técnica, tática, física, mas isso aí eu vou deixar para outros profissionais, tá? Eu vou comentar somente sobre aquilo que eu possuo conhecimento, que é a parte psicológica, a parte mental, cognitiva, emocional, etc. Então vamos lá. Eu vejo aqui alguns problemas. O primeiro deles é a confiança. Depois que eles perderam o jogo contra o Palmeiras, acho que até começou um pouquinho antes. Eles perderam em casa. Estou olhando aqui o SofaScore. Eles perderam em casa para o Cuiabá, por 1-0. Aí a partir daí meio que deu uma desandada, né? Que eles perderam o jogo em casa, pegaram o Palmeiras, 3-0 no primeiro tempo, destruíram, eu falei um pouquinho disso no vídeo passado, e tomaram virada no segundo tempo ali, depois de uma cobrança de pênalti, onde que o Botafogo errou. E isso realmente é natural, né, do atleta, é natural do grupo perder a confiança depois de um acontecimento desse. Percebendo agora nos próximos jogos, né, depois do Palmeiras, a gente percebe realmente que os atletas eles não estão confiantes. E a gente repara nisso não só de acordo com a linguagem corporal, porém também de acordo com as atitudes dentro de campo, né? Não arrisca tanto, não faz as jogadas que faziam anteriormente, e tudo isso aí, a habilidade ainda está lá. A habilidade, pessoal, está aqui. A execução, ela é 100% mental. Então, acho que o primeiro problema é a confiança. O segundo, pessoal, hoje eu acredito que eles perderam um pouco daquela esperança, né? Ou eles não acreditam mais no título, ou estão em dúvida. E se tem algum fator que mais destrói a performance, é a dúvida. Você não pode ter dúvida. Não pode. Não pode ficar em cima do muro. Não existe essa. Imagina, você vai competir. Eu trabalho com muitos lutadores de MMA. Então, imagina o cara, ele vai entrar, ele entra no octagon, ele tem dúvida se vai vencer, ele tem dúvida se vai performar melhor. Não tem como, não tem como. Ele vai tomar um cacete, vai perder e não vai ter jeito. Ele precisa ter certeza. Ele precisa entender. Eu não estou falando ter certeza da vitória em si, do resultado, mas ele precisa ter certeza que ele está preparado, que ele possui as habilidades e que ele vai dar o melhor dele naquele momento. E o mesmo conceito se aplica para todos os esportes. Então eu acredito que está faltando um pouquinho disso nos atletas do Botafogo. E quando a gente perde a esperança, pessoal, a gente perde também o nosso poder de avançar e de prosseguir. Dentro desses dois grandes problemas, a gente pode citar alguns outros a mais. Eu não quero deixar esse vídeo muito longo, mas o que eu faria se eu tivesse ali no Botafogo nesse momento? Primeiro, eu ia ter que desconectar da cabeça deles essas performances dos últimos jogos, tá? E pensar na performance desde o começo do campeonato. Claro que com certeza vocês vão pensar, mas havia outros técnicos e tal. E claro que isso influencia bastante, mas agora eu estou falando no contexto do seguinte, pessoal. O Botafogo ele tem uma missão. A missão é ser campeão. E o Botafogo tem 6 jogos para fazer isso acontecer. O que foi, foi. Agora a gente precisa, quando a gente olha para o passado, a gente precisa se agarrar em pontos
que faça a gente mudar a nossa perspectiva, que vai alterar a nossa percepção, que vai se tornar a nossa realidade. Então é o seguinte, quando eu olho para trás, quando o Botafogo olha para trás, ele pode olhar, pô, estamos na liderança desde a rodada 3 do campeonato, me corrija se eu estiver errado. Então eu imprimi um banner gigantesco, vou colocar lá, rodada 1, rodada 2, até o final, com o símbolo do Botafogo sendo líder de todas as rodadas. Por quê? Porque eu preciso que o atleta ele olhe, porque nós somos seres visuais, né? Isso aqui é uma extensão do nosso cérebro. Eu preciso que eles olhem e vejam, pô, isso aí, estamos líderes desde a rodada 3 até agora, ninguém foi. O Botafogo performou na primeira parte do campeonato de maneira excelente. Ou seja, a habilidade ela está lá. Então é importante que nesse momento os atletas do Botafogo eles consigam visualizar e lembrar de quando eles performaram melhor e performaram muito bem. Então esse é o ponto número 1. O segundo ponto, pessoal, aí é um trabalho em grupo e individual. Então em grupo é sentar com os caras e falar, bom, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está na sua cabeça? E deixar todo mundo falar. Todo mundo falar de tirar, né, tudo aquilo que tá dentro ali. Isso é importante, pessoal, porque a gente pode descobrir coisas ali, algumas mudanças que a gente pode fazer diferença, trabalhar de uma forma diferente. Então é importante que o atleta ele vocalize aquilo que está na cabeça dele e troque ideia com os outros atletas, então eles conversam entre si. Então isso é muito importante. E obviamente a gente precisa fazer os atletas entenderem que dá para ganhar, não está nada perdido, só depende do Botafogo. Ou seja, o Botafogo ainda está com a faca e o queijo na mão. Porém, se eles acreditam que não está, se eles acreditam que, putz, perdemos, a gente estava aqui 16, 13, 16 pontos na frente e agora né, praticamente zero, né, com um jogo a menos no momento que eu faço esse vídeo. Então, assim, tem várias maneiras de a gente visualizar isso aí, dos jogadores entenderem do que está acontecendo. Ou eles podem pensar da seguinte maneira: bom, a gente está sendo líder desde da rodada número 3, a gente veio performando bem, deu uma queda, agora vamos unir aqui, vamos ver o que a gente pode fazer para voltar a performar, porque o time é o mesmo. E trabalhar de maneira individual, né? O que é isso? É eu chegar, conversar com cada atleta, entender como que ele está pensando a respeito dessa situação toda. Porque no Brasil a gente sabe como é que é a pressão, não somente né, da comissão técnica, da diretoria, dos próprios jogadores, mas também tem a parte da mídia, tem a parte dos torcedores. A gente sabe que no Brasil os torcedores eles cobram muito. É importante entender como que o atleta está pensando sobre tudo isso, porque tudo isso afeta muito a performance esportiva. E o terceiro, pessoal, é o seguinte, tem que traçar um plano de ação. O que a gente fez de certo para a gente repetir? O que a gente fez de errado para a gente evitar? E o que a gente precisa otimizar? Otimização é o nome do jogo. Otimização. O que a gente precisa otimizar? O que a gente não está fazendo mais? O que a gente precisa fazer? Tudo isso tem que ser pensado de maneira, no contexto do grupo e individual. Porque apesar do futebol ser um esporte de grupo, também é individual. São essas etapas que precisam ser trabalhadas no Botafogo. Dá para mudar rápido, dá para mudar rápido. Isso aí dá para ser trabalhado né, de uma forma organizada e trazer de novo, trazer de volta essa confiança para o time, trazer de volta essa esperança, né, acreditar realmente que dá para vencer, que é possível. E né, a tabela diz que é. Então, se vamos fazer acontecer. Não tem mais lenga-lenga, até porque faltam apenas 6 jogadas. É aquele sprint final, né? Agora é hora de correr, é pé no acelerador, pessoal. E fazer o atleta entender isso e blindar realmente o time. Porque tudo é possível. É possível ganhar, é possível perder. Porém, né, a gente tem que pensar nas nossas ações, nossas atitudes e realmente mudar a mentalidade dos atletas nesse momento. Porque não tá legal. Eu estava observando, estava assistindo o jogo e a gente via a expressão deles. Não precisa nem ser um psicólogo, não precisa nem ser um profissional da parte mental para a pessoa olhar e ver que a fisionomia dos caras não está de acordo com um time que está realmente ali buscando para vencer o título. Né? Em alguns momentos a gente pensa até que parece que é um time que está prestes a cair para a segunda divisão.
Mas não é, os caras estão disputando o título. Só que a mentalidade, pessoal, é algo muito interessante. E tem como mudar, mas a gente tem que mudar primeiro a perspectiva, porque a perspectiva ela é pensada, ela precisa parar e realmente pensar, analisar, porque aí muda a percepção, que muda a nossa realidade. Mas é um videozinho aqui bem rápido, não quero fazer vídeos muito longos, mas se você tiver alguma dúvida, coloca aqui na descrição do que você quer que eu fale, mas eu acho sim que dá para o Botafogo vencer se trabalhar bem, de uma maneira específica nessa parte mental. Se não for assim, pessoal, vai ficar bastante complicado. Eu acho muito difícil nesse momento mentalmente o Botafogo ele não vem legal. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu tô bastante animado aí para os próximos passos e eu vou comentando aqui. Se você tiver alguma outra ideia, se você quiser saber de alguma outra coisa, algum outro clube, só deixar aqui nos comentários. Não esqueça de seguir, dar o like aí, todo esse negócio aí que vocês já sabem. E a gente se fala no próximo, beleza? Abraço!